Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. É comum assistirmos na TV e lermos nos jornais notícias que narram escândalos envolvendo a administração pública. Mas é duro sabermos que nos dias de hoje é preciso uma fiscalização intensa das instituições para que determinados princípios, como o da legalidade e moralidade, sejam obedecidos. Ainda bem que para fazer um controle desse mal que lesa a sociedade, existe o Ministério Público, que apura atos de improbidade administrativa. Para examinar o tema, convidamos o promotor de justiça Tiago de Menezes Conceição, que trabalha na Especializada Criminal de Porto Alegre, combatendo os crimes licitatórios. Doutor Tiago, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Os mecanismos que hoje estão à disposição do Ministério Público são eficazes no combate à improbidade administrativa? Olha, nós temos alguns mecanismos legais à disposição das investigações em matéria de improbidade, mas para uma resposta mais eficiente, uma apuração mais eficiente, hoje em dia, do Ministério Público se discute muito, e há quase que uma convicção nesse sentido, de que é importante uma soma de esforços e de instrumentos, ou seja, precisaríamos agregar aos instrumentos existentes para o combate da improbidade administrativa aqueles instrumentos que se prestam à apuração dos crimes relacionados aos crimes contra a administração pública, que são muito próximos daquilo que nós temos como definido por improbidade administrativa na Lei 8.429 de 92. Então, a criminal ela propicia alguns instrumentos de investigação, além daqueles que a investigação por improbidade administrativa, com base na Lei 8.429 de 92, oferece. Então, essa soma de instrumentos de investigação é fundamental para que nós consigamos alcançar um bom nível de efetividade. E quando eu me refiro a essa soma, eu estou dizendo, por exemplo, que é importante, no âmbito da improbidade administrativa, investigação de natureza cível, que é uma investigação cujas sanções não são de prisão, não são de penas privativas de liberdade, nós agregarmos aqueles instrumentos penais, por exemplo, da intercepfônica. Então, nós precisamos fazer essa combinação, né, de armas de combate à corrupção, nos valendo também da interceptação telefônica, também da quebra dos sigilos bancários, do sigilo fiscal, financeiro, para podermos agregar o máximo de conhecimento possível e assim fazer uma apuração melhor dos fatos. E uma das ideias, até em debate dentro da instituição, é possivelmente uma unificação de expedientes no âmbito da improbidade administrativa e no âmbito criminal, fazer um expediente só de investigação, lançando mão de todos esses instrumentos, tanto os instrumentos criminais quanto os instrumentos de natureza civil, investigação, para, ao final, firmarmos uma convicção, tanto para oferecimento de uma denúncia, crime, que vai buscar uma pena privativa de liberdade, se é assim prevista para o crime. Normalmente, esses crimes contra a administração são apenados com penas privativas de liberdade, e também um oferecimento de uma ação civil pública para apuração e responsabilização no âmbito da improbidade administrativa, com as sanções pertinentes à matéria de improbidade, tais como sujeitos políticos, que eu considero ser a principal, aplicação de multa civil, perda do cargo, inabilitação para contratar com o poder público. Então, essa conjugação de instrumentos é fundamental. E também... Agora, eu ia lhe perguntar, quando o senhor falou em ações, ação civil pública, quando o Ministério Público ajuiza uma ação desta, é necessário uma prova, uma coleta de provas muito eficiente para que se tenha condenação dos envolvidos. Perfeitamente. Esses casos envolvendo a corrupção pública, também por previsões legais que permitem defesas preliminares por parte daqueles que estão sendo denunciados, isso prévio, preliminar, de recebimento ou não, tanto da ação civil pública quanto de uma denúncia relacionada ao mesmo fato, a esse fato de corrupção, nós temos que nos esforçar
para reunirmos a prova possível, uma prova mais consistente, a melhor prova, já inicialmente, já no oferecimento da ação civil pública ou no oferecimento da denúncia, exatamente para podermos não só assegurar uma condenação, mas inicialmente o próprio recebimento da demanda, que já é alvo de uma defesa preliminar, que vai contestar a imputação que é oferecida pelo Ministério Público e que, se não estiver bem embasada essa imputação, de que ela seja rejeitada, a ação não seja acolhida, portanto não seja recebida, a denúncia ou a ação civil pública é muito grande por parte do judiciário, né? Então nós precisamos fazer uma prova robusta para que a ação seja primeiro recebida e depois, ao fim e ao cabo, se consiga uma condenação. E nessa medida, me parece extremamente importante também ressaltar a importância de integrar numa investigação outros órgãos que também participam do combate à corrupção. E aí me refiro ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas, às polícias, Polícia Civil, Polícia Federal, né, a CAGE no âmbito, enfim, todos aqueles órgãos que de alguma maneira podem contribuir com informações, com até material humano para análise de documentos apreendidos, enfim, que possam ajudar a reunirmos a maior quantidade e a melhor prova possível. E quando se fala em prova, essa prova ela é muito minuciosa, né? É uma prova que tem que ser muito robusta para buscar a condenação dos envolvidos. A gente procura somar provas de interceptação telefônica, de quebra de sigilo bancário, fiscal, financeiro, prova testemunhal, que não é muito fácil nesse tipo de crime, mas que por vezes se é possível conseguir, a prova decorrente de busca e apreensão, onde é possível colher tanto arquivos eletrônicos localizados em computadores, né, na sede dos investigados, sejam empresas, sejam pessoas físicas mesmo, como também documentos físicos apreendidos. E esse material todo deve, depois de obtido, deve ser submetido a uma análise criteriosa para que se possa, então, reconstruir os fatos passados, né? Se possa montar esse quebra-cabeça, pegando elementos lá de um documento, de uma conversa, de um e-mail que foi interceptado, de uma informação bancária. Sim. E reunindo esses elementos poder ter uma convicção, afirmar que houve determinada prática ilícita. Eu tenho aqui em mãos o livro do Dr. Tiago de Menezes Conceição, Direitos Políticos Fundamentais e sua suspensão por condenações criminais e por improbidade administrativa. Eu gostaria de dar a obra para os telespectadores. Promotor Tiago, nesta obra o senhor fala da suspensão dos direitos políticos como forma de combater a corrupção? Exatamente. A ideia é a seguinte: esses crimes relacionados à administração pública e também os atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/92, eles nem sempre poderão resultar na prisão do envolvido, do corrupto, digamos assim. A matéria de improbidade não se presta a isso, não tem pena privativa de liberdade. E os crimes, por sua pena prevista, pelo máximo de pena prevista, de infração que é cometida sem violência e grave ameaça à pessoa, normalmente vão permitir a substituição da pena por outras medidas não privativas da liberdade. Então, o afastamento propriamente do corrupto da cena política, ele é propriamente garantido pelas sanções previstas na forma que hoje se interpretam essas sanções. E aí eu puxo daí, pesco desse universo de sanções que nós temos, a multa, a interdição temporária de direitos, a própria pena privativa de liberdade no âmbito criminal substituída por prestação pecuniária ou pena de prestação de serviço à comunidade. Pesco estas sanções e seleciono a suspensão dos direitos políticos, porque vejo aí a idade maior de nós garantirmos o efetivo combate à corrupção. E, de outro lado, porque é uma sanção que está prevista na Constituição Federal e que não é muito
estudada ainda, ela não tem ainda um pleno conhecimento sobre os direitos políticos e do que significa suspender esses direitos. Eu até desafio, se nós pensarmos agora o que são os direitos políticos, nós saberíamos dizer todos os direitos políticos que nós temos? Ora, a Constituição, expressamente, tanto no artigo 37, parágrafo 4º, quanto no seu artigo 15, incisos 3 e 5, que tanto a improbidade administrativa quanto a condenação criminal tem por efeito levar à suspensão dos políticos. Pois bem, então se nós não sabemos o que são os direitos políticos, nós precisamos inicialmente captar essa noção, né, desenvolver o conhecimento do que são os direitos políticos, para depois nós podermos entender, compreender o que é essa sanção, o que significa ter os direitos políticos. Claro. E aí o estudo que se fez nessa obra é exatamente uma primeira parte do conteúdo dos direitos políticos. Porque a gente tende assim a pensar que o direito político é o direito de votar e ser votado. E realmente talvez seja aí o direito eleitoral, sim, para simplificar, o direito político por essência. E aquele que nós temos na nossa Constituição, na nossa vida, de forma mais palpável, que nós podemos visualizar melhor. Entretanto, existem outros tantos direitos políticos previstos na Constituição e na legislação infraconstitucional que nós nos valemos, que nós exercitamos e que nós não temos essa consciência de que sejam direitos políticos. E aí nós podemos ir desde o direito de criar um partido político, o direito de ter uma atividade partidária, o direito de entrar com uma ação popular, até o direito, e aí eu desenvolvo essa questão, de manifestação pública, profissional no âmbito do comentário político, digamos assim. E voltando à questão da improbidade do Thiago, existe uma forma do Ministério Público fazer um acompanhamento mais de perto, mais rigoroso dos atos de improbidade administrativa? Na medida em que nós vamos estreitando as relações com os demais que também estão envolvidos neste combate à corrupção, isso vai aumentando. A possibilidade de controle, de fiscalização vai aumentando. E a utilização dos meios tecnológicos hoje à nossa disposição também vão nos permitindo um trabalho mais rápido, né, mais reto, mais próximo desses atos de improbidade, evitando aquela defasagem temporal, que se vá olhar o que foi uma licitação que foi praticada há 2, 3 anos atrás, né, para verificar se então ali existia algum ação, alguma ilicitude. Ora, a defasagem do tempo dificulta a apuração dos fatos. Então, a ideia hoje é, em parceria com o Tribunal de Contas, em parceria com o Ministério Público de Contas, com a CAD, nós mantemos um contato mais próximo, perto, mais informal, até para facilitar, mais ágil, claro, né, para permitir que qualquer ilicitude, qualquer anormalidade detectada por um desses órgãos que tem por missão uma rotineira fiscalização dos órgãos públicos, se possa se comunicar, se buscar informações, se cruzar informações e a partir daí fazer uma investigação. Claro, é a união das instituições que fiscalizam, né, a administração pública no combate à corrupção. No combate à corrupção, se valendo dos meios modernos de informática que nos permitem uma troca de informações mais rápida, né, e procurando sempre uma comunicação inicial, um trabalho inicial discreto para tentar do fator surpresa, que é importante nesse tipo de investigação. Porque se há uma ilegalidade acontecendo, a divulgação assodada dessa situação pode prejudicar uma investigação. Claro. Porque a investigação ela tem que ter uma fase, pelo menos inicial, trabalho mais discreto, mais silencioso, exatamente para poder detectar colher certas provas que, caso houvesse a divulgação, nós não conseguiríamos mais. E falando em fiscalização, nós estamos em véspera de Copa. Quer dizer, a Copa vai ser aqui no Brasil. Muitas obras já estão projetadas. Quer dizer, o Ministério Público, junto com outras instituições, tem que estar de olho nessas questões.